vou concluir, que essa daqui é um exercício da última aula, tá? Então vou concluir ele aqui. Vou só recapitular rapidinho aí. E vou corrigir isso aqui. Corrigir não, não tá errado não, porque no dia eu falei, só que aqui ficou parecendo que o Rzinho é 2 volts, né? Bem, não é que o Rzinho é 2 volts, né? Deixa eu só colocar uma setinha aqui. Ele está consumindo 2 volts, né? Eu sei que ele é uma resistência, né? E uma resistência que eu não sei qual é, né? Uma das perguntinhas aí é justamente essa, beleza? Bem, uma bateria de automóvel pode ser representada por uma fonte de tensão ideal, tá? Que é o V, né? O VRI normal. E é o VRI normal aqui, tá? Tá em série com uma resistênciazinha pequenininha, que nós não sabemos o valor dela. O motor de arranque com resistência R. O motor de arranque ele não está aqui como receptor, tá? Ele não tem uma tensão, tá certo? Ele não tem uma tensão atuando nele. Isso que eu achei um pouco estranho, mas tudo bem. O motor de arranque com resistência R. A voltagem tá, toda a voltagem que está entre o ponto 1 e o ponto 2 que eu havia mencionado na última aula. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei o voltímetro, está bem no meio. Bem no meio. O voltímetro, ele tem que ficar em paralelo sempre, a vida toda. E ele está em paralelo com a bateria, que está aqui do lado, e ele está em paralelo com o motor de arranque junto com o R. Né? Então, se você olhar aqui, uma perna, um lado, né, uma perna aqui do voltímetro está ligada de um lado do circuito, por isso que eu coloquei um e um, porque não tem nada entre os pontos aqui. Desculpa que deu um erro aqui, ó, porque eu copiei do vídeo da última aula. E a outra perna, né, o outro lado do voltímetro, está ligado da parte de baixo, que também não tem nada, olha só. Então, esses pontos são iguais, 2, 2 e 2. E amperímetro? Cara, amperímetro não conta, porque amperímetro tem uma resistência igual a zero. Então, ele é a mesma coisa que o fio sem nada, tá? Então, ele não conta. Então, o que o voltímetro está medindo? Está medindo a tensão entre um e 2. Só que esse lado todo aqui é um e esse lado todo é 2, então ele está medindo a voltagem da bateria e também desse conjunto todo aqui. E o motor de arranque, porque motor é quase que sinônimo de receptor, porque né, você quer um motor para quê? Então faz de conta que esse é 100% a diesel, alguma coisa assim, não está usando a voltagem lá do sei lá, não está usando a voltagem da bateria. Ele não tem voltagem. Toda voltagem vai para o R, tá? Ele não foi colocado no sistema como sendo um receptor. Foram feitas as seguintes, perdão, não terminei aqui. O motor de arranque com resistência R é acionado através de uma chave C, conforme a figura. Beleza. Foram feitas as seguintes medidas, né, no voltímetro e no amperímetro, então está aqui os valores. Chave aberta, sem motor funcionando, ou seja, voltímetro medindo exclusivamente a bateria. Achou 12, achamos 12. Eu até comentei na última aula que, bem, se não tem corrente, porque a chave está aberta, então está aqui, ó, corrente zero. Se você for lá na equação do gerador, a voltagem vai coincidir com a força eletromotriz com o Ezinho. Então já descobri que o E, letra A, né? Tá até aqui, ó, letra A força Ô, Carlos, eletromotriz é 12. Pode falar, amigão. como que nessa aula a gente ia saber que tinha que usar com a chave aberta e não com a fechada para descobrir a força eletromotriz? Quando nós falamos de gerador, né, ou de bateria, né, a teoria que nós falamos de gerador ou bateria, nós falamos o seguinte, que ele produz uma certa quantidade de energia, né, uma voltagem ali. Só que quando você coloca ele em funcionamento, automaticamente ele tem uma resistência interna. Ele tem uma estrutura, ele é formado por metais. Para esse elétron sair daqui de dentro, ele precisa de energia. Né? Por isso que a gente representa esse gasto interno aqui de energia como o Rzinho. Então, quando eu ainda vou mencionar isso, né? Quando eu falei lá atrás que o Rzinho estava gastando 2 volts, era a energia que ele estava gastando.
uma maneira de responder a sua pergunta aí de forma mais simples é pegar a equação do gerador, considerar o que ele pediu para considerar aqui com a chave aberta, o circuito não está funcionando, então não tem corrente elétrica circulando. Então o voltímetro vai medir o quê? Bem, quando você mede uma bateria e o circuito não está funcionando, ou seja, a bateria não está fornecendo corrente, né, corrente zero, o que você mede na verdade é o Ezinho, a força eletromotriz. Tá? Por quê? Porque se eu jogar na equação corrente zero, o que sobrou foi justamente isso. Mas explicando melhor, o amperinho, o gerador, né, a bateria, né, que é a mesma coisa, ela é ela te entrega uma voltagem, só que para isso ela produz uma certa quantidade e ela perde um pouco de energia. Né? Acaba que quando você fala isso, se você quiser montar a equação, você monta. Mas o gerador, ele só cai a tensão dele, porque isso aqui é 100% que ele consegue produzir, é o que vem escrito nele, né? Eu comprei uma pilha, era de 1,5 volts. Aquilo ali é a força eletromotriz dela. Só que esse valor de força eletromotriz ele é muito bonitinho, sem você colocar a bateria em lugar nenhum, sem você colocar a pilha no seu controle remoto, sem você colocar a sua pilha em um carrinho, né, enfim, sem você colocar ela no seu rádio, sem você colocar ela em lugar nenhum. Quando você coloca e a corrente começa a fluir e começa a surgir corrente, ó, isso aqui é o circuito funcionando, essa corrente aqui é diferente de zero, né, lógico, automaticamente a tensão que o gerador te fornece, ela cai. Ela cai porque o Rzinho consome energia, certo? Por isso que quando ele fala que a chave tá aberta nesse circuito aqui, significa que você está medindo exclusivamente a bateria. Se ele virar para a gente e falar assim, ó, tem um circuito, às vezes até complexo, com outras baterias, com outras resistências e tudo mais, mas se ele virar e falar assim, ó, antes de colocar a bateria no circuito, medimos a tensão, por exemplo. Bem, a bateria então é o que? É isso aqui, ó. Se você medir a tensão, que significa? Chegar aqui, colocar um voltímetro aqui. Antes de colocar o seu gerador, que é essa coisinha toda aqui, antes de você colocar seu gerador no circuito, né, você está medindo a força eletromotriz no, no voltímetro. Se você ligar isso aqui em uma lâmpada, né, que seja aqui, se você ligar isso aqui em uma lâmpadazinha que for, tá? Colocar uma lâmpadazinha que for aqui, ó. Né? A gente sempre coloca só de filamento, né? Colocar uma lâmpadazinha que for aqui e ele começar a fornecer corrente elétrica sai do polo positivo, começar a fornecer corrente elétrica, automaticamente o que esse voltímetro vai medir não é o E mais. Ele vai medir a voltagem que você está fornecendo para quem? Para o circuito, né? No caso aqui para a lâmpada. Beleza? Então isso aqui faz parte da teoria. Lógico que eu não estou querendo fazer ser. Faz parte da teoria, engole, né? Não. Mas deu para entender belezinha aí, Joaquim? Deu pra entender, Carlos. Entendeu, Obrigado. né? Tem um gráfico que eu estou até explorando ele pouco, tá? Tem um gráfico que eu estou até explorando ele pouco, já cheguei até a mencionar, que é o gráfico característico de gerador. Talvez seja a falha na minha explicação, seja essa daí, ó. É um gráfico de voltagem qualquer. Vou colocar aqui de volts. Vou até colocar até volts. É V ou é E, Carlos? É volts. Né? Você que tem que interpretar se é um ou se é outro. Aí você vai lá e coloca o seguinte: como que é o gráfico de uma bateria? Ela começa no máximo e vai diminuindo
até zerar e você jogar a bateria fora. Se ela for uma bateria recarregável, até você colocar ela zerar e você recarregar ela. Bateria do celular, por exemplo. Aí você recarrega, volta com ela lá para cima. Então esse Ezinho aqui, máximo, né? Esse valor máximo de voltagem aqui é o E. Qualquer valor inferior a ele é V. Qualquer valor abaixo de E é V. E aqui eu tenho a corrente máxima. Graficamente a explicação fica melhor. Por quê? Que ponto é esse aqui, gente? Ó, é o início, né? Quando eu tenho força eletromotriz máxima, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Eu tenho força eletromotriz 12 volts, né? E depois, né, vai surgir outra força lá. Só que nesse mesmo ponto, assim, ó, esse mesmo ponto aqui, ó, vocês concordam comigo que olhando para o gráfico, né, tá bem na origem do gráfico. A nossa corrente é zero. Então, eu só consigo medir força eletromotriz, na verdade, ó, quando eu estou considerando que a corrente é zero. Justamente o que ele falou aqui, ó, né? Então, qualquer valor depois disso, que é com a chave fechada e o sistema funcionando, já é um valor depois do E. Ou seja, já é valores o quê? Aí depende, né? Você vai usando a bateria aqui, ela vai só diminuindo até zerar. Agora você está cansado de ver seu celular aí, às vezes, chegar em 1, 2% aí e desligar. Beleza? Então é isso que vai acontecendo. Beleza? Tentando explicar o máximo possível a teoria. Então, graficamente a explicação é até melhor, né, do que esse aqui. Isso aqui é visualmente é isso aqui que está acontecendo. Se você for desenhar o gráfico desse circuito que eu inventei aqui, é esse aqui, ó. Beleza? Então, Tá, por isso que eu cheguei à conclusão na letra A que a tá. força. Fala, amigão. Mas aí, tipo assim, entra aquele. Lembra quando a gente estava estudando ainda potencial? Que aí Sim, entrava meio que, tipo, tá na mesma reta, aí tem o mesmo potencial. Aí isso vai dar na mesma também? Tipo assim, do ponto um para o ponto 2 vai medir 10 volts. Aí ali do C até o ponto 2 ali, também vai ser 10 volts? exatamente. Então, beleza. Então, entender a letra A. Aí aqui, quando eu ligo o circuito, aí ele vai medir entre 1 e 2 10 volts, então a bateria vai passar a ter 10 volts. Eu sei isso porque quando ele fecha a chave, ele passa a medir 10, né? E a corrente fica um absurdo, fica 100, beleza. Então ele passa a medir 10, então é 10 na bateria, no 1, 2 da bateria, mas é 10 também entre 1 e 2 do motor junto com R. Aí eu consigo ir lá para a letra B. Para B eu consigo agora, na letra B, né, eu vou calcular qual é a voltagem aqui, ó, mediu, vou jogar VRI, né? A voltagem é 10, porque está entre os mesmos pontos. O R eu não sei, é o que eu estou querendo descobrir. E a corrente ele falou que vai ser 100. Quando o circuito começa a funcionar, a corrente é 100. Então o Rzão vai ser 10 dividido por 100, né? Ou seja, 0,1 ohms. Ohm, né? Então tá aí, o Rzinho, dá para escrever ali? Mais ou menos. Aí, o meu R é 0,1. Aí, tem tudo tranquilo? Tudo beleza aí, galera? Tudo tranquilo. Beleza, então. Então, eu já calculei o meu Ezinho, né? Já calculei o Rzão. Só falta o Rzinho. O Rzinho, eu posso usar a equação do gerador para calcular, com as informações dadas da tabela, ou eu posso usar raciocínio. Se eu já concluí que a força eletromotriz é 12, quando o circuito começa a funcionar, o voltímetro tá medindo 10, então quer dizer que tem 2 volts aí que está indo para quem? Para a resistência interna. Então posso jogar VI. Sendo 2, a resistência não sei e a corrente é a mesma, 100 é 100 para todo mundo. Então a minha resistência aqui vai dar
2 dividido por 100, 0,02 ohms. Beleza? Então tá aí a resistência, mas deu pra ver, só fiquei sem unidade ali. Beleza? Só corrigir aqui, porque se você for dar uma olhada na aula gravada, tem uma cara feia aqui que é a minha. Então, o VRI seria esse aqui, ó, tá? Então a sua voltagem de 2, resistência não sei e a corrente 100. Né? Eu peguei o Rzinho aí, vai ficar 2 dividido por 100, 0,02 ohms. Beleza? Aí se você jogar aqui na equação do gerador, bem, se você jogar na equação do gerador, vai dar certo também. O voltímetro está medindo quanto? 10. Força eletromotriz, quanto que é? 12. Menos a resistência, que eu não sei qual é, e a corrente, que é 100. Aí, resolvendo isso aqui, você vai chegar, né, justamente o que? Passa o 12 para lá, vai ficar 2. Vai ficar negativo, né? Aí depois vai cancelar. R vezes 100. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Beleza? Então ele só não considerou que esse motor ele tá funcionando, mas ele não está consumindo energia. Só o R que está representando o consumo do motor, que o R faz parte do motor, como ele disse lá, né? No enunciado, ele falou isso aqui, né? É que quando vem motor escrito no enunciado, geralmente o motor é o receptor. E aqui o conjunto todo é o receptor, tá? O conjunto todo aqui é o receptor. Tranquilos? Só não tem força eletromotriz aqui. Ficou tranquilo aí, galera? Tá beleza? Fui, tá? Esqueceu aqui. Um gerador de força eletromotriz igual a 6, tá? Eu só vou colocar um formulário aqui, tá? Vocês vão se virar aí, tá? Então, força eletromotriz igual a 6 volts, resistência interna 1,5 ohms, tá certo? É conectado a um motor que apresenta uma força contra-eletromotriz. Vou colocar o mesmo Ezinho lá, tá? Geralmente vocês vão ver muito denunciado assim, o E'. Ele é a força contra-eletromotriz de 5 volts e ele tem uma resistência interna bem pequenininha, ótimo. Significa que ele consome pouca, desperdiça pouca energia. Veja o esquema do circuito, aí pede para você calcular algumas coisas. Bem, o que eu quero medir de vocês aí, tá? Que eu vou aguardar aí no WhatsApp, é justamente o que? Eu quero saber como que vocês estão resolvendo esse tipo de exercício, tá? As fórmulas que eu tenho é VRI, a equação do gerador, que é a força eletromotriz menos R vezes I. Aí eu tenho a força contra a eletromotriz do gerador, do receptor, perdão, que é a força contra a eletromotriz mais o R vezes I. Por isso que eu friso tanto a teoria, porque erra demais se ficar querendo memorizar a fórmula, às vezes erra na prova lá um sinalzinho. Então, o que mais? Tem mais alguma forma? Tem uma gigante aqui, que é quando você precisa somar todas as baterias e subtrair da soma de todos os geradores ou motores, tá? Dividir pela resistência equivalente à resistência do circuito, né? Mais a resistência interna, a equivalente também, ou seja, a total. Aqui só tem duas, né? Então tá aí, essas são as fórmulas, beleza? Então essas são as fórmulas. Esse daqui do gerador, enquanto isso vocês vão resolvendo aí. E esse aqui do receptor, beleza? Então fórmula é o que mais tem. Dá para resolver tudo só com a primeira fórmula? Dá sim. Requer mais Tá. interpretação e raciocínio seu. Fala, amigão. A parte de potência, aí é a potência mesmo, né? Ah, tá. Falta. Potência útil do motor.
Potência útil do motor. Muito boa pergunta. Ela é a potência que o motor utilizou. Tá, muito útil, cara, sua resposta. Por quê? O motor ele tem uma resistência interna, né? Então, por exemplo, se você fizer, aí cabe até a explicaçãozinha, eu quero ver como que vocês vão resolver as outras questões. Se você pegar, tem uma fórmulazinha de potência que fala de resistência, de um modo geral, vezes a corrente ao quadrado. Se você pegar essa fórmula e usar, você ah, cara, ó, o motor tem uma resistência interna de meio. Essa resistência interna serve para quê? Para perder energia. Então, se você calcular a potência da resistência interna, essa potência aqui, ó, é a potência dissipada, tá? Dissipada, ou seja, gasta, desperdiçada, dissipada, beleza? Só tem uma vantagem, eu só vejo uma vantagem nessa mudança do ensino médio por enquanto. O conteúdo o conteúdo está muito bom. O livro está excelente na questão de elétrica, né? Eles nunca colocaram um livro de elétrica tão bom, nem para o terceiro ano, que era a matéria dele, né? Então, essa daqui é a, energia, é a potência gasta. Ou seja, vou até colocar entre aspas aqui. Você sabe que essa energia na resistência, ela virou calor, o equipamento aqueceu, tá? Não estou falando assim, ah, desapareceu, não. É uma energia que foi com a corrente elétrica passando ali, ela aqueceu o sistema e você perdeu um pouco de energia, você sabe para onde que foi. Tá? Eu não estou indo contra nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Tá, virou calor. Você pode até colocar, isso aqui virou calor, cara. Virou calor, ou dependendo do motor também, fez barulho, virou energia sonora, o motor vibra, né? Aí eu perdi um pouco de energia vibracional, enfim, é um virou parte de uma energia que você não está utilizando. Mas, se você. Então, isso aqui é um conceito. Ó. Isso aqui é uma potência que eu estou perdendo. Então, ele deveria ter perguntado. Se ele quisesse essa, ele deveria ter perguntado: qual que é a potência dissipada do motor? Você usaria essa fórmulazinha aqui. Mas ele não perguntou, não foi isso. Ele perguntou qual foi a energia utilizada. O que, que você precisa dar para o motor, senão ele não funciona? Força contra eletromotriz, porque ele consome, né? Então, no lugar daquela formulazinha lá que nós vimos lá, né, antiga não, né, do que potência é V vezes I, aquela formulazinha de potência é V vezes I, depende do V que você utilizar. Se você utilizar a força contra a eletromotriz vezes a corrente, você vai estar calculando a potência útil que ele utilizou. Tá certo? Se você for pegar o motor todo, se você for pegar o V que foi para o motor todo, deixa eu. Potência útil, potência dissipada, potência fornecida. Se você for calcular a potência fornecida é outra coisa. E potência útil é essa daí. Beleza? Então essa daqui é a potência. Se eu Ah, tá, perguntar beleza. Tá. qual que é a potência fornecida pela bateria, não perguntou que não. Ah, qual que é a potência fornecida? Fornecida pela bateria. Aí você vai, calma aí. Quem que a bateria fornece? Ela gera um E, mas ela não consegue dar esse E para ninguém. Esse E é o ideal, né? É o que ela gera lá bonitinho, mas ela não consegue fornecer 6 volts para ninguém. Mas ela consegue fornecer um V, né? Um V, que é a equação lá. Ó. Ela gasta, ela produz um valor, que é o Ezinho, né? Que é esse cara aqui, mas ela gasta um pouquinho. Então o que ela consegue fornecer para o circuito, para o motor, é o V que ela consegue dar para o motor. Então, se eu usar essa fórmula aqui, ó, potência V vezes I, você vai estar calculando o que? A potência fornecida. É o que a bateria conseguiu fornecer. Ô Carlos, mas se eu fizer o seguinte, cara,
Se eu calcular a potência, é, se eu usar foi a força eletromotriz, o que eu fiz de errado aqui? Bem, depende do que você está querendo fazer nada de errado, não. Só que você calculou a potência, dependendo do nome. Por isso que eu friso muita teoria, tá? Senão você se perde no enunciado. É a potência gerada. Mas eu consegui fornecer essa potência? Não, consegui não. Isso aqui é a potência gerada, tá? É aquela bonitinha teórica lá de 100% que eu gerei dentro da bateria, mas que eu não vou conseguir dar ela para ninguém nunca. Então, muita atenção de qual voltagem que você usa. A voltagem que você usa define tudo, tá ok? Então vamos encerrar e vamos deixar esse exercício aí vai ficar para a próxima aula, tá? Que não deu tempo de finalizar aqui, né? Devido aos 40 minutos do Zoom. E abração para todo mundo aí.